Paz do Senhor, amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Louvamos a Deus por mais um dia estarmos na presença do Senhor para adorarmos ao Senhor. Quero nesse momento orar com você ao Senhor, agradecendo a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, por tudo que Deus tem feito em nosso favor. Deus querido e Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus santo e Pai celestial, receba o nosso louvor e a nossa gratidão e venha nos abençoar, Pai santo. Senhor, receba a nossa gratidão, abençoa cada vida, cada lar, cada família. Pai, aquelas pessoas que pedem oração, Senhor, que estão com medo, Pai, que estão com pavor dessa pandemia. Senhor, Pai querido, alegra o coração dos teus filhos, fortalece o coração dos teus filhos, ó Pai. Dai força e graça à tua igreja, teus filhos, é o que eu te peço, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, se você puder, abra a sua Bíblia comigo, na carta que escreveu Paulo aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Há pouco tempo eu preguei sobre esse texto uma outra mensagem. Hoje é uma outra mensagem. Porque você pega texto, quando você prega, veja bem, sermão expositivo, sistemático. O que é sermão expositivo sistemático? Você pega um texto e você vai discorrer sobre aquele texto, sobre vários assuntos, daquele próprio texto. Extraído do texto, você vai discorrer sobre o texto, vários assuntos. Então nós discorremos na pregação passada sobre um outro tema que nós pregamos, que é falando sobre esse texto. Hoje nós vamos falar exatamente sobre por que não nos envergonharmos do Evangelho. Porque hoje tem muitas pessoas que têm vergonha do Evangelho, mas nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Versículo 16 e 17 de Romanos capítulo 1 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Deus querido, nós lemos Tua Palavra, aplica a Tua Palavra em nossas vidas, em nossos corações, e nos abençoa dos altos céus, ó Pai. Nos ensina, nos capacita do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando a gente olha nesse texto, eu ministrei há poucos dias, exatamente falando sobre o justo viverá da fé. É um dos assuntos desse texto. Hoje nós vamos falar por que não devemos envergonhar do Evangelho de Cristo. Porque Paulo, escrevendo essa carta à igreja de Roma, ele tem aqui várias doutrinas. E quando você pega aqui esse texto, você vai encontrar alguns assuntos de suma importância no contexto dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo, que é tão dogmática, tão instrutiva para nós, igreja do Senhor, hoje. Então, veja bem, por que não devemos envergonhar do Evangelho de Cristo? Porque, em primeiro lugar, é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, como diz o versículo 16 aqui. O próprio Evangelho, a própria carta, dá a resposta. Eu não posso me envergonhar do Evangelho, porque no Evangelho está a minha salvação. E se eu sou salvo, eu tenho que me regozijar com o Evangelho. Então nós vemos algumas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, o cristão é alguém que tem em si o privilégio de dizer assim, ó, eu amo o Evangelho de Cristo porque nele sou salvo. Eu vivo o Evangelho de Cristo porque nele sou salvo. Olha só, hoje as pessoas, muitas vezes, têm até vergonha de dizer que são evangélicas. E, principalmente, pastores, né? De repente você chega numa loja, vai comprar, e se você, um pastor há poucos dias falou para mim assim, olha, fui numa loja comprar um carro aí, quando eu cheguei lá e falei o que eu sou, o rapaz falou assim, olha, não vou vender o carro não. Por quê? Com certeza já levou bastante calote. Então, o cristão é alguém que se envergonha do Evangelho de Cristo. Ele vive o Evangelho de Cristo, ele tem amor pelo Evangelho de Cristo e ele confia no Evangelho de Cristo. É diferente das pessoas que não são salvas, porque a pessoa que é salva, ela crê,
ela obedece, ela tem sentimento. O que não é salvo, o que vive na igreja, participa da igreja, e muitas vezes das bênçãos de Deus, mas não é salvo, é aquele vulgo, é aquele misto que está no nosso meio. É exatamente aquilo lá que Jesus falou na parábola lá do trigo e do joio lá. Olha, a boa semente é o trigo, mas o inimigo semeou o joio. Aonde existe trigo, vai existir joio também. Mas deixa crescer junto. No fim dos tempos, que vai separar os anjos. Nós vamos saber qual é na hora da separação, quem é crente realmente, quem não é. Porque tem muita gente, irmãos, no nosso meio, que não pertence a nós, como diz o apóstolo João, quando ele escreve lá, diz assim, ó, sair do nosso meio, porque não são de nós. Então toma muito cuidado com isso. Você que é cristão, você tem que dizer assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque nele está a minha salvação, minha redenção, nele eu estou firmado, nele eu tenho a solução dos meus problemas. Outra coisa, por que não devemos nos envergonhar do evangelho de Cristo? O evangelho é algo sobrenatural, veio do céu. O evangelho não é algo que alguém criou, não, irmãos. O evangelho veio do céu. 2 Timóteo, Paulo deixa bem claro isso lá no capítulo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para redarguir, para ensinar o homem de Deus, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, o evangelho não foi dado por vontade humana, como diz Pedro na sua carta, não. O evangelho não foi escrito por vontade humana. O Espírito Santo soprou no ouvido de homens santos para escrever isso aqui. Isso é inspiração divina. Isso veio do céu através do Espírito Santo. Então nós temos a Bíblia aberta aqui. É Deus falando conosco aquilo que Ele criou no céu, revelou para nós aqui nas Sagradas Letras, aqui na terra. Então, por que eu não devo me envergonhar do evangelho de Cristo? Porque é algo sobrenatural, veio do céu, não foi feito por vontade humana. Deus enviou do céu para nós, seres humanos, nos regozijarmos com isso. Outra coisa, irmãos, por que não devo me envergonhar do evangelho de Cristo? O evangelho é o poder eletivo de Deus. Olha o que diz aqui, olha. Porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu e também do gentio. O evangelho é o poder eletivo de Deus. Deus elege a pessoa através do evangelho. Existem algumas doutrinas aí, que eleição, predestinação, veja bem, as pessoas interpretam errado. Através do evangelho, você é eleito, você se torna predestinado, você ouve o evangelho, você é salvo, porque o Espírito Santo veio convencer. Quando essa palavra é pregada, é ministrada, ele convence você do pecado, do juízo de Deus, e agora você se torna um eleito de Deus, você se torna um filho de Deus, você se torna uma pessoa consagrada a Deus. Irmãos, isso é importantíssimo para nós cristãos, seres humanos. Outra coisa, irmãos, por que não devo me envergonhar do evangelho de Cristo? Por quê? O evangelho é o chamamento feito por Deus. Deus está chamando: vinde, ó pecador, vinde a mim, estás cansado e oprimido, vos aliviarei. O evangelho é Deus chamando o ser humano, é mostrando para o ser humano que Deus criou o ser humano, mas também deu a salvação gratuita ao ser humano. E esse chamado, um dia, ele vai parar aqui na terra. No dia que o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua amada igreja, esse chamado vai cessar, a trombeta vai soar, a igreja vai subir, e esse evangelho será tirado aqui por um período de 7 anos. Vai ser pregado exatamente o evangelho pelos 144 mil judeus lá na grande tribulação, e aqueles que não se marcaram pela besta, que porque conheceram esse evangelho, mas não acreditaram nesse evangelho. Conheceu, mas não acreditou. Tem muita gente que conhece a Bíblia Sagrada, mas não acredita na Bíblia Sagrada. Então, o evangelho é o chamamento feito por Deus aos homens.
por que não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo? Porque é o poder e a força da justificação efetuada pelo próprio Deus. É através do Evangelho que você vai entender. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É através do Evangelho, que você vai entender a justificação efetuada pelo próprio Deus. É Deus quem te justifica. Não são seus méritos, não são o que você faz, o que eu faço, não, que justifica diante de Deus, não. Nada disso. O que nos justifica diante de Deus, exatamente, é o Evangelho de Cristo, a nós revelado em palavras. E nos mostra exatamente isso, porque o Paulo vai tratar desse assunto lá a partir do capítulo 3 em diante. Capítulo 5 ele dá o checkmate. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então o Evangelho é o poder, é a força da justificação efetuada pelo próprio Deus. Ô irmãos, como isso é importante para mim e para você. Não se envergonhe de ser cristão e nem do Evangelho de Cristo, não. As pessoas têm vergonha hoje de abrir uma Bíblia Sagrada diante de algumas pessoas. Chega num lugar assim, dentro do metrô, dentro do trem, ou no hospital, e abre a Bíblia Sagrada para você ver. Você vai incomodar muita gente. Outra coisa, por que não devemos envergonhar do Evangelho? É o poder pelo qual Deus regenera os homens. A regeneração, ela é um ato único. Vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque Paulo deixa bem claro isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É pregado o Evangelho, a pessoa ouve o Evangelho, aí através da fé vem a regeneração. O Evangelho tem que ser pregado para as pessoas entenderem o plano de Deus, mas também não quer dizer que aqueles que nunca ouviram o Evangelho da Bíblia Sagrada não serão salvos ou serão condenados, não. Nada disso, nada disso. Deus prega o Evangelho de várias maneiras para as pessoas. A Bíblia diz que um dia e uma noite, sem linguagem, sem fala, mostra que existe um Salvador, um Redentor. Deus fala na teologia natural, a criação fala, mostra a glória de Deus. Então o Evangelho é o poder pelo qual Deus regenera o homem. Nasceu de novo, agora através da palavra, vai limpando, purificando, vai estar limpo pela palavra que você tem falado, João 15:3. Santifica, João 17:17, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo? É o poder pelo qual Deus santifica o homem. A palavra limpa, lava, regenera, santifica, molda o homem, molda ao querer de Deus, à vontade de Deus, desde que o homem aceite o trabalhar de Deus através do Espírito Santo e da sua santa e bendita palavra dentro do seu coração, da sua mente, da sua alma, do seu querer. Então Deus santifica, Ele faz tudo isso. Por que não nos devemos envergonhar do Evangelho de Cristo? É o poder pelo qual e com o qual Deus nos preserva. Você é preservado se você obedecer à palavra de Deus. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, disse Jesus. A minha palavra não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então, amados irmãos, eu não devo me envergonhar do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o poder pelo qual Deus nos preserva. Eu sou preservado neste mundo pela aplicação do Evangelho na minha vida, por viver uma vida nesse mundo de acordo com o Evangelho de Cristo. Se eu não viver o Evangelho de Cristo, eu não vou ser preservado, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua santa e bendita palavra. Se você não tiver compromisso com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com você. Tem que ser bem claro nesse assunto também.
Mas eu posso fazer o que eu quero, tenho livre-arbítrio. É verdade, é verdade. Faça o que você quiser, mas depois não coloca a culpa em Deus, não. Deus não tem culpa nenhuma, não. A culpa está no ser humano. Então, por último aqui, por que não devo me envergonhar do Evangelho de Cristo? É o poder pelo qual Deus nos glorificará para a eternidade. Corpo glorificado. A Bíblia fala que um dia a voz do arcanjo, a trombeta do arcanjo vai tocar, a voz do arcanjo vai ouvir, as pessoas, os mortos vão ressuscitar, e quem estiver vivo será transformado, corpo glorificado, para vivermos eternamente com o Senhor, num corpo de glória como o Senhor Jesus Cristo está hoje. Então o Evangelho mostra para nós todos os benefícios. É por isso que eu não devo me envergonhar do Evangelho de Cristo, porque nele está a minha salvação, nele está a minha vida, os meus dias felizes aqui nesse mundo, e principalmente a glorificação desse corpo, para ter um corpo glorificado de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo é hoje. Segundo lugar, irmãos, por que não devemos envergonhar do Evangelho de Cristo? É o conteúdo da revelação da justiça de Deus. Deus é um Deus justo. O Salmo 97 deixa bem claro isso. Que o trono de Deus existe dois fundamentos principais: justiça e fidelidade. Outra tradução de justiça e bondade. Justiça e fidelidade são fundamentos do trono de Deus. Então veja bem, por que não devemos envergonhar do Evangelho? É o conteúdo da revelação da justiça de Deus. O Deus justo, irmãos, criou o homem, sabendo que o homem ia pecar. Já fez um sacrifício expiatório para o homem antes de criar o homem, através de Cristo, como diz lá o Apocalipse, Pedro e Hebreus falam também sobre isso. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Irmãos, Deus justo, um Deus que é justiça. Deus criou, o homem pecou, mandou o dilúvio através de Noé, da arca de Noé, salvou Noé, a família dele e a criação de Deus, que Deus queria que salvasse. Mas esse Deus justo continuou trabalhando, agindo. Chamou os patriarcas, chamou exatamente as lideranças do Velho Testamento, até chegar na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nascido do ventre de uma mulher. Agora Deus se faz homem e habitou entre nós, e diz o apóstolo João que vimos a sua graça, sobre graça, e a verdade. Irmãos, você quer coisa melhor do que isso? O Evangelho é o conteúdo da revelação da justiça de Deus, Deus justo. Vou enviar agora meu filho, em forma humana, para mostrar para esses homens que eu criei coisa boa, não criei coisa ruim não, só criei coisa boa. Meu filho vai lá, vai nascer de uma mulher, vai ter um corpo humano, vai ter necessidade, vai ter tudo, mas não vai pecar, e viveu neste mundo como homem, Deus, homem, duas naturezas distintas. Jesus era Deus e era homem. Hebreus fala que ele sofreu toda a tentação e todas as vontades que nós temos, mas não cedeu a nenhuma. Deus justo mostra para nós que a justiça de Deus, irmãos, é um atributo de Deus, e Ele exerce a justiça de Deus. O Evangelho expressa para nós a justiça de Deus, um Deus justo, que lá na cruz do Calvário, Ele diz para nós assim: você não pode pagar os seus pecados, mas eu posso pagar para você, porque eu comprei você através do sangue do meu Filho amado, lá na cruz do Calvário. Outra coisa, por que não devemos nos envergonhar do Evangelho? É uma justiça que satisfaz a Deus, torna o pecador justificado e aceitável diante de Deus. O Evangelho mostra que a justiça a nós imputada é a justiça de Cristo. Jesus Cristo foi justo, padeceu, sofreu, morreu por nós. Agora a sua justiça é imputada a nós, é colocada em nós, aplicada em nós, para nós sermos aceitos agora como filhos de Deus. Eu olho para o Evangelho e vejo essas coisas e falo assim: meu Deus, como o Senhor é um Deus justo, como o Senhor é um Deus misericordioso e bondoso. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho na Bíblia Sagrada,
porque ela me ensina muito. Outra coisa, irmãos, por que não devemos envergonhar do Evangelho de Cristo? É a justiça que cancela nossos débitos e nos torna limpos, vestidos, adornados pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso! É a justiça que cancela nossos débitos. Não tem mais débito com o pecado, não tenho débito com Satanás, não tenho débito com ninguém. Jesus pagou tudo por mim. Oh, aleluia! Obrigado, meu Deus! Oh, irmãos, eu cancelo tudo os meus débitos. Por isso que Paulo escrevendo lá aos Colossenses disse que Jesus na cruz cancelou toda a dívida, tudo que era contrário a nós, na cruz, cravou na cruz. Todo documento que Satanás tinha contra o homem, pelas acusações, Jesus cravou na cruz, e agora estamos libertos de tudo isso, limpos, vestidos, adornados pela cruz de Cristo. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Existem 3 elementos essenciais na fé cristã. Veja bem: crer, estar persuadido e agir. Diante disso, crer, primário esse texto, mas o justo viverá da fé. 3 elementos essenciais na fé: crer, estar persuadido e agir. O que eu vejo nisso, irmãos? Quem vive pela fé empresta sua vida para Deus agir nesse mundo. Se você é salvo, se você é cristão, crê no Evangelho, você agora é morada de Deus, é tabernáculo de Deus. Você cede a tua vida para Deus morar neste mundo, Deus agindo dentro de você através do Espírito Santo. Outra coisa, quando eu dou o meu corpo como habitação de Deus, templo de Deus, santuário de Deus, casa de Deus, empresto a minha mente para Deus usar. A minha mente não vai ser usada para os meus desejos, vai ser usada para Deus, meditar na palavra de Deus, agir conforme o querer de Deus. Irmãos, isso aqui é sério, seríssimo. Então quem vive pela fé, é morada de Deus, empresta sua mente para Deus usar, empresta também seus pés para Deus andar, tabernaculando, Deus se movendo através de você, que é tempo dele. Só que quem anda com os pés de Deus, quão formosos são os pés daquele que prega as boas novas, não vai em qualquer lugar, não. Não vai em qualquer lugar. Você tome cuidado, se determinados lugares que você vai, se Deus está junto com você, Deus está lá dentro de você, encolhido, submisso à tua vontade, mas não está aceitando aonde você está indo. Cuidado com isso. Quem é morada de Deus, casa de Deus, tabernáculo de Deus, empresta sua mente para Deus usar, seus pés para Deus andar, também faz o quê? Empresta seus membros para Deus agir, seus membros. O que Paulo fala sobre isso em Coríntios capítulo 6? Não podemos usar os nossos membros para desonra, ou usar com a meretriz. Cuidado, irmãos. Você é salvo. O Evangelho nos ensina tudo isso. Outra coisa, irmãos, quem é morado de Deus, quem é salvo em Cristo, quem deixa Deus agir na vida dele, deixa Deus usar a sua mente, os seus pés, é morado de Deus para Deus agir. Doa seu corpo para Deus habitar, doa também sua boca para Deus falar através dele. É um porta-voz de Deus, é um atalaia de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus. É isso que Deus quer dos seus filhos nesse mundo. É por isso que eu vejo nesse texto aqui tantas coisas boas para nós cristãos hoje, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Com
Concluindo, quando cremos no Evangelho e praticamos, doamos uma vida limitada para recebermos uma vida eterna. Se você quiser continuar vivendo uma vida medíocre, que não obedeça ao Evangelho de Cristo e se envergonha do Evangelho de Cristo, você está correndo sério risco de não ter a vida eterna em você. Sabe quando eu fiz esse sermão aqui? Escrito à máquina, 1987. Faz alguns anos. Deus continua abençoando a sua vida, seu lar, a sua família. E eu quero orar com você nesse momento. Não quero saber como é que você está. Você sabe como é que está você. Como é a sua vida como evangélico, como cristão, homem de Deus, mulher de Deus. Vamos orar. Deus querido e Pai celestial, ajude os seus filhos, ó Pai, não, Senhor amado, se envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Pai, nós cremos no Evangelho porque veio do céu, cremos no Evangelho porque o Teu Filho nos doou, cremos na salvação porque o Senhor nos dá, cremos em tudo que o Senhor fez em nosso favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Abençoa cada vida, cada lar e cada família, Pai. Sustenta as Tuas mãos, dando força e graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.